Graça e paz, irmãos. Toda honra, toda glória seja dada ao nosso Deus. Mais uma vez estamos nos reunindo para estudar a palavra de Deus através da EBD. Que Deus nos abençoe e nos faça cada vez mais comprometidos com a sua palavra. Vamos orar, agradecendo a Deus por esse dia, agradecendo a Deus por todos aqueles que estão desejosos de aprender mais da palavra de Deus, de ouvir o Senhor falar aos nossos corações, através desses textos do livro de Atos, onde nós temos aprendido e colocado em nossas mentes de que viver na palavra de Deus é a melhor coisa, pois assim faziam os nossos irmãos da igreja primitiva, nos exemplos de Pedro e Paulo. Oremos nesse momento. Pai maravilhoso, Deus glorioso, nós queremos nesse momento te adorar, reconhecendo que tu és soberano sobre nós. Te pedimos, Pai, nesse momento, que tu nos faça estar nos compenetrando em querer aprender sobre a tua palavra, aprender sobre os ensinos da tua palavra através dos teus servos que viveram ali nos dias da igreja primitiva e também na propagação do teu evangelho, na pessoa do teu servo Paulo e os seus ajudadores, que por onde ele passava, a tua palavra encontrava corações sedentos. E assim, Senhor, ele prosseguia pregando Jesus como o Messias Salvador, a quem Deus ressuscitou e que através dele temos vida eterna. Muito obrigado, Senhor, por esse dia. Muito obrigado pela tua graça sobre nós. Cremos verdadeiramente, Senhor, que tu és Deus presente, que fazes a tua vontade em nossas vidas, conforme ela seja do teu agrado. Ó Senhor, continua estendendo a tua mão sobre aqueles que estão enfermos. Repreende em nome de Jesus todas as enfermidades e que eles sejam gratos a ti e glorifiquem o teu nome. Nós te agradecemos, Senhor, pela saúde, pelas nossas famílias. Nós te agradecemos pela nossa igreja. Nós te agradecemos, Pai, por cada servo que se propõe a estar buscando a ti pela manhã, a estar buscando aprender sobre a tua palavra. Ó Senhor, estende tuas mãos e chega, Senhor Deus, a todos aqueles que estão sintonizados e também aqueles que não estão, Senhor Deus, que tua mão poderosa esteja ali, estendida, abençoando, para que eles sintam a tua presença em suas vidas. Senhor, nós te agradecemos por mais um dia. Nós te agradecemos por mais esta oportunidade de aprender sobre a tua palavra. Muito obrigado, Senhor, nos instrui, derrama a tua unção sobre nós e que nós venhamos aqui a estudar a tua palavra, a aprender com a tua palavra e assim também possamos ensinar a outros que iremos ter os contatos no nosso dia a dia. E assim, Senhor Deus, glorificar o teu nome, porque só tu és merecedor de toda honra e glória. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo, principalmente pela salvação que temos no teu Filho Jesus Cristo. E é no nome dele que nós te oramos e te agradecemos. Amém. Bom dia, irmãos. Mais uma vez estamos juntos. E nós damos os bem-vindos a todos aqueles que querem ouvir da palavra de Deus, que estão buscando a palavra de Deus através da EBD, Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe você que está interagindo, você que está querendo beber mais da palavra de Deus, conhecer mais da palavra de Deus. E assim nós
como canal de bênção de Deus, queremos trazer até você o estudo da palavra de Deus no dia de hoje. Nós queremos, antes de começar o nosso estudo, queremos relembrar um pouco sobre a lição passada. Aqueles que participaram irão relembrar, e aqueles que não participaram irão ouvir os tópicos que a gente conversou, que a gente estudou na lição passada. Que Deus possa desde já estar abençoando a cada irmão, e assim nós possamos estar desejosos de aprender mais e mais da palavra de Deus. Eu sei que você que está aí quer aprender da palavra de Deus. Por isso, abra seu coração, abra sua mente, para que Deus possa falar a você através da sua palavra. Nós vamos relembrar um pouco da lição passada, que é justamente falando sobre a segunda viagem missionária de Paulo, que estava com ele Silas e Timóteo, não é? Estes dois personagens que foram de grande relevância na vida de Paulo, ali nas suas viagens. Até porque tanto Silas como Timóteo eram discípulos, mas que estavam ali convictos da certeza de salvação em seus corações, e assim passavam aos irmãos das igrejas das quais eles visitavam e pregavam o evangelho. E saiba de uma coisa, o evangelho é a expressão da nossa vida. O testemunho que você dá, que eu e você damos, faz parte da pregação do evangelho. Por isso, meu amado irmão, procure cada vez mais estar contrito com Deus. Se apegue a orar mais, se apegue a ler a palavra, se apegue a levar a palavra. Nós temos um canal muito bom, que é a internet, que você possa levar a palavra de Deus através de versículos, através de uma palavra escrita, mas faça o evangelho ser anunciado a cada dia. E nós vimos que nessa viagem de Paulo, Silas e Timóteo, houve a conversão de Lídia e da sua casa. Lídia era uma trabalhadora, não é? E trabalhava ali com tendas, fazia serviços que tanto Paulo como os seus companheiros também aprenderam a fazer. E Lídia ouviu a palavra e estava com o coração aberto, como diz a palavra de Deus, que a semente caiu em terra boa. E Lídia foi agraciada e levou Paulo para que falasse também aos da sua casa, os quais se converteram e creram no Senhor Jesus Cristo. Creram que ele foi o Messias enviado, o Cordeiro de Deus que foi morto, mas que ressuscitou para nos dar a vida. Também temos a figura do carcereiro, que quando Paulo e Silas estavam presos, não é? Ele tentou tirar sua própria vida porque houve um terremoto e ele pensava que todos tinham fugido da prisão. E quando ele pegou a espada e ia tirar sua própria vida, Paulo disse: não te faças nenhum mal. Todos estamos aqui. E ali a presença de Deus foi constante na vida daquele carcereiro. E ele sentiu desejoso de perguntar: que farei para ser salvo? E a resposta de Paulo está no versículo de Atos 16, 31. E disse-lhe: crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E saiba, meus amados irmãos, que este carcereiro creu. Este carcereiro levou a palavra de Deus para a sua casa. E creio eu que toda a sua casa também foi salva. Toda a sua casa conheceu a Jesus e entendeu que Ele é o Salvador, que Ele é a esperança para a vida eterna. Paulo também teve, na sua viagem, ele passou por Tessalônica e Bereia, onde ali ele pregava o evangelho naquelas cidades, e foi bem aceito, onde muitos creram na palavra, alguns, como sempre, tem algumas pessoas que não querem crer, que ficam querendo atrapalhar a pregação do evangelho. Mas ali em Tessalônica, em Bereia, Paulo foi bem aceito
e ali pregou a palavra de Deus. E por fim, Paulo foi também a Atenas, não é? Pregando a palavra ali no Areópago, não é? É um local aberto, um sem-teatro aberto, onde eram discutidos ali sobre política e religião. Paulo, ali sendo usado por Deus, apresentou a eles o Deus verdadeiro, o qual eles conheciam, né? Tinha lá a placa lá no templo, lá onde eles, no Areópago, onde eles discutiam, ao Deus desconhecido, ou seja, eles cultuavam a um Deus desconhecido. E Paulo disse para ele: esse Deus que vocês chamam de desconhecido é o Deus que eu apresento, é o Deus verdadeiro, Deus vivo, o qual enviou seu Filho Jesus Cristo, o Messias esperado, para que todos possam conhecer da salvação, todos possam, através dele, chegar até Deus. Deus o ressuscitou no terceiro dia, ele foi morto pelos judeus, mas ao terceiro dia, Deus o ressuscitou, trazendo assim a salvação até nós, trazendo assim a certeza de que um dia ressuscitaremos com ele e glorificaremos o seu nome. Esta é o conteúdo da palavra de Deus, onde nós estudamos naquele domingo passado, não é? Nesta lição, onde tivemos aí a segunda viagem missionária de Paulo. Hoje nós vamos estudar os capítulos 18 e 19, que Paulo em Corinto e em Éfeso, duas cidades em que Paulo estava passando por ali, não deixando de visitar as demais cidades que circunvizinham, onde ele já havia passado e estava ali passando, não é? Então Paulo, nesse capítulo 18, nós vamos ler, não é? Os versículos de 1 a 6, onde faremos uma breve parada para explicar um pouco sobre o que aconteceu nesse texto, desses primeiros versículos do capítulo 18. Vejamos aí que no tema do capítulo 18 diz assim: Paulo em Corinto e em Éfeso, e a volta para Jerusalém, não é? Ele passa lá em Corinto, onde ele prega a palavra, em Éfeso também, e depois ele volta para Jerusalém. Versículo 1 do capítulo 18. Depois disto, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando certo judeu, por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, e se ajuntou com eles. Ou seja, nós vemos aí que Paulo agora encontra a Áquila e a Priscila, um casal de judeus que, no caso, o imperador Cláudio, ele tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, e eles tiveram esse encontro com Paulo. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas. Então, Paulo já havia aprendido com Lídia, não é? Fazer tendas, fazer redes. E agora ele encontra com Áquila e Priscila. Estes tinham o mesmo ofício e ajudaram a ele. E estiveram com Paulo nessa passagem por Atenas. Quando Silas, versículo 4, aliás, e todos os sábados disputava na sinagoga e convencia os judeus e gregos. Versículo 5. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas resistindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Estou limpo e desde agora parto para os gentios. Ou seja, Paulo estava se esforçando para pregar o evangelho aos judeus, para mostrar de que verdadeiramente Jesus era o Messias vindo, o Messias que veio cumprir a missão
de trazer as boas novas de salvação aos judeus e a todos. Paulo, por sua vez, ele pregava o evangelho a estes judeus, mas como muitos estavam blasfemando, não queriam crer na mensagem, porque achavam de que o Messias não deveria ter vindo como Cristo veio, como Jesus veio, pregando o amor, não a guerra, pregando as virtudes do Espírito para que muitos crescem no Evangelho que ele anunciava e também na sua morte e ressurreição. E muitos não criam. E Paulo, quando pregava isso, eles ficavam blasfemando, ficavam ali furiosos por conta dessa palavra que lhes chegava. E eles, por si só, tinham o desejo de que Paulo não ficasse ali. Mas Paulo pregou para eles e disse: se não querem crer, o vosso sangue recaia sobre a sua cabeça, sobre as vossas cabeças. Eu estou limpo. O que Paulo quis dizer com isso? Trazendo a mensagem até nós. Muitas vezes, algumas pessoas não querem crer no Evangelho. Já passei por várias ocasiões onde eu pregava o Evangelho para a pessoa e ela dizia: você crê da sua maneira, eu creio da minha. Se você crer, então creia para você, desde que eu permaneça na minha crença. E essas pessoas estão dizendo que abrem mão do Evangelho. E que nós devemos fazer o quê? Orar a Deus e dizer: Senhor, está nas tuas mãos. O que eu tinha que fazer, já fiz. Ele não creu. Mas que o Senhor faça conforme a sua vontade. E é isso que Paulo falou: o vosso sangue caia sobre as vossas cabeças. Eu estou limpo, eu já fiz a minha parte. Agora parto para pregar aos gentios. E foi aí que Paulo deu continuidade, saiu, sacudiu as suas vestes, não é? E logo partiu para pregar aos gentios. Versículo 7 em diante, nós vamos ver o seguinte: e saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tito Justo, que servia a Deus e cuja casa estava junto à sinagoga. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo-o, creram e foram batizados. Nos chama a atenção, meus amados irmãos, é que quando Paulo está pregando aí o evangelho a essas pessoas, a Bíblia fala que tanto as pessoas creram, como também a sua casa. E a gente lembra lá do versículo que Paulo e Silas falaram para o carcereiro: crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. É uma promessa de Deus para as nossas vidas. É que quando nós cremos, quando nós aceitamos a Cristo, nós trazemos essa bênção para dentro do nosso lar, para a nossa casa, para que os da nossa casa também creiam e assim aceitem a salvação no Filho de Deus, em Jesus Cristo, o qual morreu, deu a sua vida em resgate das nossas vidas. Derramou seu sangue para que o meu pecado, o seu pecado, fosse perdoado. Versículo 9. E disse o Senhor em visão a Paulo: não temas, mas fala e não te cales. Mensagem maravilhosa para mim e para você. Que nós não devemos temer esse tempo presente. Que nós não devemos nos calar. Não temas, mas fala e não te cales. Meus amados irmãos, esta é uma mensagem que eu e você devemos vivê-la sempre, em aproveitar as oportunidades para falar de Jesus. Há muitas vidas que estão passando por nós, que estão ao nosso redor e que precisam conhecer de Jesus. Que Deus possa nos compergir, nos fazer ter o desejo de amar essas almas,
de procurar falar do evangelho da salvação. Se ele for alcançado, se ele crer, ele será alcançado para a vida eterna. Se não crer, nós fizemos a nossa parte, mas que nós não nos calemos, que nós sejamos verdadeiros dispenseiros da palavra de Deus. Nós vimos aí a presença, de Tito e de Cristo, principal da sinagoga. Pessoas que aceitaram a Cristo, que ali foram alcançados também com a sua casa. E vimos também nesse texto, quando Paulo recebe essa visão, de não temas, mas fala e não te cales. Versículo 10. Porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti, glória a Deus, para fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Ou seja, tem muita gente necessitando ouvir da palavra de Deus. E eu e você somos o canal de bênção. E eu e você precisamos despertar para isso, buscar na palavra de Deus e aproveitar as oportunidades para falar de Jesus. Nós conversamos tantas coisas no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na escola, aqueles que estão indo à escola, e através da internet, conversamos tantas coisas. Aproveita essa oportunidade para falar de Jesus. É isto que a palavra de Deus está nos dizendo, para que nós aproveitemos essa, porque a mensagem do Senhor é esta: eu estou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade, porque tem muita gente para ouvir do evangelho, e Deus está conosco. Por isso ele disse: não temas, fala e não te cales. Do versículo 12 em diante, até o versículo 23, nós vamos ver um personagem que entra aí, porque havia um tumulto, havia um certo barulho feito pelos judeus, que estavam revoltosos, e queriam afastar a Paulo e aos homens que falavam da mensagem do evangelho. Versículo 12. Mas, sendo Gálio procônsul da Acaia, levantaram os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este persuade os homens a servir a Deus contra a lei. Vejam que nas palavras dele, ele diz: persuade a servir a Deus contra a lei. Vejam que eles colocam a lei como mais importante do que servir a Deus. A palavra de Deus ela é bem clara para nós, que a primeira coisa, a prioridade nas nossas vidas é servir a Deus. É ter Deus como nosso verdadeiro Senhor. É colocar nossa vida sempre a prioridade. Primeiro Deus. E assim as outras coisas serão acrescentadas, não é? E aí nós vemos aí que eles dispersuaram a servir a Deus contra a lei. Versículo 14. Querendo Paulo abrir a boca, disse Gaio aos judeus: se houvesse, ó judeus, algum agravo ou crime enorme, com razão vos sofreria. Mas, se a questão é de palavras e de nomes, e da lei que entre vós há, vende-o vós mesmo, porque eu não quero ser juiz destas coisas. Ou seja, o procônsul foi orientado a não julgar estas coisas, porque ele dizia que foram palavras, foram coisas agravantes. E os inimigos da palavra de Deus, eles procuram transformar a mensagem do evangelho em coisas agravantes. E assim querem perseguir aqueles que pregam o evangelho, que são instrumentos de Deus. Mas nós não devemos temer. É essa mensagem da palavra de Deus, que Ele está conosco. Ele estará nos ajudando a sermos esse canal de bênção na vida das pessoas. E nós vemos aí no versículo 16 agora: expulsou-os do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes
principal da sinagoga e o feriram diante do tribunal. Porém, a Galho nada destas coisas o incomodava. E Paulo, ficando ali muitos dias, despediu-se dos irmãos e dali navegou para a Síria, e com ele Priscila e Áquila, tendo rapado a cabeça em Cencreia, porque tinha voto. Ou seja, a Bíblia relata pelo fato de que eles tinham voto de alguma coisa que ali eles fizeram, para que, em demonstração de respeito, eles rasparam a cabeça. No versículo 19, nos diz o seguinte: e chegou a Éfeso e deixou-os ali, mas ele, entrando na sinagoga, disputava com os judeus. E rogando-lhe, versículo 20, e rogando-lhes eles que ficasse mais algum tempo, não conveio nisso. Antes se despediu deles, dizendo: querendo Deus, outra vez voltarei a vós. E partiu de Éfeso. Versículo 22. Chegando a Cesareia, subiu a Jerusalém, saudando a igreja, desceu a Antioquia. Estando ali algum tempo, partiu, passando sucessivamente pela província da Galácia e da Frígia, confirmando a todos os discípulos. Ou seja, Paulo agora estava como se fosse adiantando, não é? Ele, quando via que a igreja estava estabelecida, quando ele via que os irmãos estavam seguros, crendo na palavra, ele partia para outra cidade, levando assim a Áquila e a Priscila. Agora nós vamos só salientar aqui aos irmãos que Paulo, depois que ele sai daí dessa área onde o procônsul Gálio despediu aquela multidão que estava com ele, Paulo segue, como diz a palavra, né? Ele segue até as outras cidades, a Cesareia, subiu a Jerusalém, saudando a igreja, e desceu a Antioquia. Apolo em Éfeso e em Corinto. Nós vamos ver esse texto agora, do versículo 24 em diante, que aparece um personagem aí que é conhecido, não é? Tem até música que fala sobre isso, não é? Que a igreja é constituída pelos seus líderes, que é aquele que está ali dia a dia levando a palavra, e a igreja aprende a gostar da forma como é pregado o evangelho, e assim se afeiçoa a pessoa. E nós vamos aprender isso lá na frente, sobre esse personagem, não é? Que foi muito importante ali na igreja de Éfeso e Corinto, não é? O Apolo. Veja aí o texto que a gente vai ler agora, do 24 em diante. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas escrituras. Ou seja, alguém preparado, alguém que conhecia, que estudava as escrituras, e era eloquente, ou seja, falava fácil, falava bem, e as pessoas o ouviam e entendiam e procuravam querer beber mais e mais da palavra. Nós sabemos que durante a nossa vida a gente tem alguns pastores que a gente aprende a gostar, não é? E começa a ouvir as suas mensagens, e a gente começa como se estivesse bebendo daquela palavra viva que é falada por estes pastores, estes servos de Deus. E creio que na vida de Apolo foi assim. Versículo 25. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito. Falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Apolo, ele só conheceu, eu creio que a ele foi passado, a ele foi ensinado só sobre o batismo de João, o batismo das águas no arrependimento. E a gente vai ver aí
não é? Quando Paulo chega, né, a ter o contato com eles, a gente vai ver nessa leitura de que mostra e chama Apolo e começa a mostrar para ele que tem que haver o batismo no Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo. Não é? Ele, sendo judeu, Apolo, pregava todos os caminhos do Senhor, porém só conhecia o batismo de João. Nós vimos isso na palavra aqui. Ele só conhecia o batismo de João. Versículo 26 diz o seguinte: ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando ouviram Priscila e Áquila, o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Ou seja, Priscila e Áquila, que já estavam há um certo tempo com Paulo, já tinham aprendido, já tinham se tornado servos do Senhor como discípulos, e ali aprenderam com Paulo, e assim eles pregaram a ele também, eles mostraram a ele o caminho do Senhor, o caminho do Deus vivo, a qual enviou Jesus. Versículo 27, querendo ele passar a Caia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas escrituras que Jesus era o Cristo. Agora Paulo, já cheio da palavra, né, onde ele aprendeu com Áquila e Priscila, e creio que na convivência ele começou a mostrar agora a Jesus, que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Messias, que Jesus é aquele a quem Deus enviou para dar salvação a todo aquele que crê, primeiro do judeu, do grego e a todos os gentios, a todos aqueles que creem no seu nome. Ele agora pregava este evangelho. É interessante ver que Priscila e Áquila, eles tinham um papel relevante, né? Levaram consigo a Apolo e ensinaram mais pontualmente o caminho de Deus, ou seja, mostraram ponto a ponto para que ele pudesse estar firme na mensagem de que ele deveria pregar. Como ele era uma pessoa eloquente, ele conseguia falar suavemente, falar de bom entendimento às pessoas que o ouviam, então eles procuraram preparar a Apolo para que assim fizesse. Depois apresentaram os discípulos, como vimos na palavra, que o receberam. Este, com grande veemência, convencia os judeus, não é? Mostrando pelas escrituras que Jesus era o Cristo. Ou seja, aí nós vemos o trabalhar de Deus na vida de Apolo. E isso me faz lembrar, não é, com grande alegria, do irmão Flávio, da nossa igreja, não é? Conheceu a Jesus, nós o convidamos para vir à igreja, ele conheceu a Jesus, e hoje ele dá testemunho da palavra de Deus, do grande amor de Deus revelado na sua vida. Ele mostra aos seus antigos amigos o que é que faz a diferença na sua vida, e que ele agora morreu para o mundo e ressuscitou para Cristo, não é? Glória seja dada a Deus na vida do nosso irmão Flávio. E eu vejo aí como, eu faço um comparativo com na vida de Apolo. Conheceu a Cristo e agora ele fala de Jesus Cristo. Ele vive para Cristo e ele procura dar testemunho dessa palavra viva que transformou a sua vida. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ele creu na salvação eterna. Ele creu em Jesus Cristo como Salvador. E glória seja dada a Deus pela vida do irmão Flávio. Nós queremos também dizer, não só na vida do irmão Flávio, como muitos outros irmãos que têm se achegado à igreja, estão procurando, estão sedentos da palavra, estão querendo aprender mais. Nós soubemos que houve um estudo muito bom na União de Homens, sexta-feira passada, e que, infelizmente, devido ao horário,
né, começar mais cedo e eu largar do trabalho, não daria tempo de chegar e aproveitar bem. Mas o estudo foi muito bom, segundo o irmão Paulo relatou assim para nós ontem, e é necessário que haja cada vez mais o desejo de querer aprender da palavra de Deus, mas com segurança, dentro daquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações através da sua palavra. Toda doutrina, todo conhecimento que nós, como servos do Senhor, devemos querer aprender está na palavra de Deus. Todo o ensino da palavra, ele é seguro. Todo o ensino da palavra, ele é transformador. E para que eu tenha convicção daquilo que estou falando, é necessário que eu me baseie na palavra. E isso é muito bom, porque vimos essa atitude na vida do Apolo, aqui sendo preparado por Priscila e Áquila, e assim sendo instrumento de Deus para falar do Evangelho aos irmãos naquelas igrejas ali da Acaia, não é? Por onde ele estava agora passando. Agora nós vamos ver, passar para o capítulo 19, do capítulo 19 de Atos, onde nós vamos entender um pouco sobre agora a terceira viagem missionária de Paulo. Paulo prega o evangelho em Éfeso, tumulto excitado por Demétrio. Nós vamos ver essas duas passagens, não é? Onde Paulo, na sua terceira viagem missionária, ele prega o evangelho e sai falando de cidade em cidade sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Capítulo 19, versículo 1. E sucedeu, nós vamos fazer uma leitura e depois faremos uma pontuação de várias coisas que acontecem nesse texto do capítulo 19. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, não é? Apolo ficou em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, que estavam acima, passando por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: se recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? Aqueles irmãos que tinham se convertido, Paulo chega e faz essa pergunta a eles: recebeste o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. Nós precisamos entender que esse batismo, que quando eles falam no batismo de João, é no batismo nas águas para simbolizar o arrependimento. Ou seja, que eles reconheceram que eram pecadores e que precisavam demonstrar esse arrependimento através do batismo, para que Deus assim os aceitasse. Mas Paulo trazia agora o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, não é? Através do Senhor Jesus Cristo, os quais, sendo batizados, eles receberiam também o Espírito Santo, seriam selados, batizados no Espírito Santo. Versículo 5 do capítulo 19. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Ou seja, começavam a ter os frutos do Espírito sobre suas vidas. Não é? Primeiro ponto que a gente vai comentar aqui sobre esse texto. Os primeiros crentes de Corinto, eles creram na palavra, não é? Eles creram que deveriam se arrepender e se achegar a Deus. Mas eles não conheciam ainda o Espírito Santo.
não é? Só eram batizados nas águas. E Paulo vem agora, traz a eles essa mensagem de que precisavam ser batizados no nome do Senhor Jesus Cristo e que também deveriam ser batizados no Espírito Santo. Amados irmãos, queridos amigos, nós queremos dizer que quando a gente crer em Jesus Cristo, quando a gente passa a receber o Evangelho transformador, que é o poder de Deus, a gente começa a entender de que mediante a palavra, a gente passa a crer na ação do Espírito Santo. Porque é Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós precisamos crer na ação desse Deus presente que é o Espírito Santo. Jesus, ao subir aos céus, ele falou para os seus discípulos e apóstolos: eu irei e enviarei o Consolador, para que ele venha e vos console e vos dê coragem, dê ousadia para agora viverem o Evangelho, pregarem o Evangelho. Essa é a diferença. Quando o Espírito Santo vem e habita em nós, a gente começa a ter um novo modo de viver, não é? A palavra agora, ela se faz presente em nossas vidas. Nós temos sede da palavra e de também anunciar essa palavra. Esta é a ação do Espírito Santo na nossa vida, porque nos convence do pecado. Todas as vezes que eu faço algo errado, o Espírito Santo me convence, vem até mim e diz assim, ó, tá errado. E causa em nós o fruto do arrependimento. E ao se arrepender, nós pedimos perdão a Deus. E vimos que esta é a diferença em ser batizado nas águas, só para o arrependimento, mas agora para ter a presença do Espírito Santo, ser batizado no Espírito Santo, para que possamos produzir frutos do Espírito Santo, não é? Que um dos frutos é falar línguas, outro é profetizar, outro é ensinar, e assim vai. O Espírito, ele dá a quem ele quer os seus frutos, para que seja manifestado o nome de Deus, seja glorificado o nome de Deus em nossas vidas, através desses frutos que em nós agora habita, não é? Pela fé em Jesus Cristo e no poder do Espírito Santo descido sobre nós. O versículo 9. Mas, como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando-os todos os dias na escola de um certo tirano. Ou seja, nós podemos aí entender que não só naquele tempo, mas hoje também há aqueles, não é, que endurecem seus corações, né, vivem na igreja, endurecem seus corações e não obedecem ao chamado de Jesus. Não creem, sabem, mas não creem, não trazem para si, não é, as benécias do viver crendo no Espírito Santo, crendo em Jesus Cristo. Então, nós precisamos estar orando por essas pessoas, para que em tempo oportuno eles se convertam. Eles não só ouçam, mas creiam na palavra, creiam no agir do Espírito Santo em suas vidas, porque ela produz vida, ela produz algo novo, para que Deus seja presente e através das nossas atitudes, nossas ações, as pessoas possam ver o reflexo de Jesus em nós. E isso é necessário que haja um desprendimento, que haja um desejo de buscar mais a Deus, de estar querendo se envolver com a palavra de Deus. E nós vamos entender isso nesses versículos adiante, do poder de Deus na vida de Paulo
e na vida também daqueles, né, que estavam com ele. E isso surtia efeitos extraordinários. Aí eu aqui faço uma pergunta antes de nós continuarmos o texto. Na sua vida, você tem percebido que há algo, que há algum efeito extraordinário da presença de Deus? Há almas que através de você têm procurado a Jesus, têm procurado crer na palavra, têm sede da palavra, mas não estão encontrando. E nós somos instrumentos. Eu e você somos instrumentos para pregar o evangelho a essas pessoas, para que eles possam crer na pessoa de Jesus. É preciso que eu e você sejamos um canal de bênção na vida dessas pessoas, não é? O versículo 10 ao 12 nos diz o seguinte: e durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levantavam no seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Irmãos, o poder de Deus na vida e nas palavras de Paulo surtiam efeito extraordinário, onde até os lenços, né? Nós vimos aí os lenços e aventais, tinham poder sobre aqueles que estavam enfermos. Nós ficamos nos perguntando se você tem se desprendido a falar desse poder da palavra de Deus, desse poder da pessoa do Senhor Jesus Cristo na vida das pessoas. A sua oração, o seu agir para aquelas pessoas que estão enfermas, que estão sendo atormentadas por espíritos, que precisam ver, enxergar a luz que há em Jesus Cristo. Então, eu e você somos esses canais. É necessário que possamos nos ater a isso, não é? Que assim como foi na vida de Paulo, pode ser na minha e na tua vida. Basta com que nós possamos nos desprender a estar servindo ao Senhor, a deixar que o Espírito Santo nos use, para que esses efeitos extraordinários na vida das pessoas hoje possa ser um acontecimento. A tua oração tem poder no nome de Jesus. Então ore pelos enfermos. Procure estar intercedendo pelos enfermos. Procure estar se preparando, porque a palavra de Deus nos diz que Jesus falou que devemos nos preparar para também ter poder para expulsar os espíritos imundos que têm atrapalhado a vida de muita gente. E isso foi notório na vida de Paulo e precisa ser nas nossas vidas também. Porque se Paulo, como servo do Senhor, fazia essas coisas, ele se comprometia a estar servindo ao Senhor, a estar buscando ao Senhor, se enchendo do poder do Espírito Santo para fazer essas coisas. Coisa que eu e você podemos fazer também. Que nós devemos aprender a cada dia a estar compenetrado em aprender a palavra de Deus e deixar que essa palavra seja viva nas nossas vidas. Não é? No versículo 13, não é? Nós vimos o seguinte: e alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espírito maligno, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Ou seja, não tinha convicção de fazer em nome de Jesus, o qual deveriam crer. Porque alguma pessoa pode até dizer assim, eu
Esconjuro-vos, eu expulso você em nome de Jesus, a quem o irmão Alberto prega, o irmão Sérgio, ou algum irmão da igreja prega. Ou seja, ele crê que é o nome que nós pregamos, mas ele não tem convicção de que Jesus é o poder que transforma, é o poder que liberta. Então é necessário que nós possamos nos encher do Espírito, da palavra, para que nós tenhamos essa autoridade. E eles fizeram essas coisas, mas vejam o que lhes aconteceu. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes, não é? Achando porque era filho do sacerdote, eles podiam fazer essas coisas, mas é necessário que nós tenhamos essa convicção de que o poder de Deus emana sobre as nossas vidas, individualmente. Cada um tem que buscar a Deus e entender que o poder de Deus, ele é revelado a partir do momento que nós buscamos viver uma vida no Espírito, não é? E eles faziam isso como sendo filho do sacerdote. Respondendo, porém, o espírito imundo, maligno, disse: conheço, vejam mesmo aí, conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Quando o espírito maligno ele é confrontado, ele percebe de que ele diz: eu conheço a Jesus, a quem Paulo prega, conheço a Paulo, mas vós, quem sois? Que expressão de vida tu tens para que eu te obedeça? Por isso, meus amados irmãos, a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz quando traz a nós essa percepção de que precisamos ter uma vida digna diante de Deus. Precisamos nos achegar mais e mais a Deus, aprender na sua palavra, ter essa convicção de que o Espírito Santo fará proezas em nossas vidas, para que eu e você seja canal de bênção na vida dessas pessoas que estão sofrendo por atuação de espírito maligno. É necessário que nós possamos estar, muitas vezes Jesus disse que temos que jejuar e orar, para que sejamos revestidos do poder do Espírito Santo. E assim teremos ousadia e poder para libertar aqueles que estão sendo afligidos. Porque senão, assim como esses filhos de Sevas, que eram pensando que eram filhos do sacerdote, eles pregavam de um jeito assim, dizendo assim: eu expulso em nome de Jesus a quem Paulo prega. Ou seja, eles mesmos não conheciam a Jesus, eles mesmos não creram no Jesus que Paulo pregava. Como ter poder? Como ter ousadia para enfrentar os espíritos malignos? Então é necessário que eu e você aprendamos isso, que precisamos buscar a Deus, sejamos nós mesmos o canal de bênção na vida dessas pessoas, de libertação, em nome de Jesus, não é? Mas que eu e você possamos ser o canal de bênção na vida dessas pessoas. Dos versículos 14 a 17, temos que ter a convicção do poder de Jesus, senão devemos ser envergonhados, não é? Na experiência de expulsar demônios. É isso que a palavra diz. Se nós não tivermos experiência de convicção de Jesus, do poder do Evangelho, do poder do Espírito Santo nas nossas vidas, a gente não tem nenhum poder para expulsar esse espírito maligno. Porque senão seremos envergonhados. É preciso nos preparar cada vez mais para termos essa convicção e possamos estar preparados quanto a isso. Versículo 18 a 20. Muitos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montava 50.000 peças de prata. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Efeitos do poder de Jesus na nossa vida. Quando eu aceito a Jesus, eu começo a ter
algo diferente. Eu começo a ser uma pessoa diferente, não é? Lá no livro de Coríntios, Paulo prega dizendo o seguinte, que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. O que aconteceu nesse texto aqui, do versículo 18 ao 20, nós vimos que aqueles que faziam artes mágicas, né, queimaram seus livros, ou seja, tiraram aquilo que seria coisas que iriam impedir do crescimento da vida espiritual. E eles tiraram. Nós precisamos aprender isso, tirar das nossas vidas algo que impeça o nosso crescimento espiritual. Se tem alguma coisa que está impedindo, irmão, pense um pouquinho, medite um pouquinho e procure tirar essas coisas que impedem o seu crescimento espiritual. Porque isso, se você não faz, atrapalha não só a sua vida, como o seu testemunho em testemunhar de que Jesus é a liberdade, não é? Lá em João 8,32 diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, ao conhecer Jesus, nós somos libertos. Mas precisamos crer verdadeiramente. E deixar que esse Jesus faça parte agora da nossa vida. Por isso que aquele que está em Cristo, nova criatura é. E devemos com isso andar em novidade de vida através do nosso testemunho. Não é? Através do nosso testemunho, a palavra do Senhor cresce e muitos serão salvos. Mas tem que haver essa mudança, essa convicção de transformação de vida, não é? E começamos a tirar as coisas que atrapalham, as coisas que são velhas, elas ficam para trás, não mais devem permear, não mais devem continuar na nossa vida. Há muitos crentes, muitos irmãos que estão ainda envolvidos com músicas do mundo, que estão ainda envolvidos em conversas do mundo, em situações que nos levam a não testemunhar de Jesus. Então precisamos olhar e tirar esses embaraços, tirar essas coisas das nossas vidas, para que possamos testemunhar de Cristo e que tenhamos poder do Espírito Santo e a convicção de falar àqueles que precisam ser libertos. Do versículo 22 ao 41, um homem chamado Demétrio, não é, ourives, que confeccionava ídolos da deusa Diana, não é? Confeccionava o ídolo e assim existiam aqueles que eram seus vendedores, não é? Aqueles que lucravam em cima disso aí, da crença do povo. E nós vemos que diante disso, não é? Eles estavam dizendo que Paulo, não é? E que com eles estavam persuadindo o povo a não crer, mas que crescem na mensagem do Evangelho e não creriam mais na deusa, que era a deusa da cidade. E nós podemos ver isso nós vamos comentar um pouco sobre isso, sobre a nossa situação aqui, Recife, não é? Sobre a deusa, a padroeira da cidade, que é chamada de Conceição. Então, as pessoas podem estar sendo levadas a isso. E quando a gente traz a mensagem do Evangelho, a crer no único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, essas pessoas pode ser que eles não se agradem disso. E nós vamos ler rapidamente sobre isso aqui, devido ao tempo, e mostrar essa passagem de Demétrio. Versículo 22. Enviando a Macedônia 2 daqueles que o serviam, Timóteo e Erasto, ficou ele por algum tempo na Ásia. Naquele mesmo tempo houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho, ou seja, da mensagem do Evangelho. Porque um certo ourives de prata, por nome Demétrio, que fazia da prata nicho de Diana, dava não pouco lucro aos artífices, aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse: varões, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade. Ou seja, suas riquezas eram devido à venda desses ídolos, não é? Dessas estátuas da deusa Diana. E bem vedes e ouvis que não só em Éfeso,
mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que fazem com as mãos. Não somente há o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, ou seja, seja esquecido, não é? Vindo a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram a ser destruída. Ouvindo isso, encheram-se de ira e clamaram, dizendo: grande é a deusa, é a Diana dos Efésios. E encheu-se de confusão toda a cidade. E unânimes correram ao teatro, arrebatando a Gaio e a Aristarco, macedônios, companheiros de Paulo na viagem. E querendo Paulo apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. E também alguns dos principais da Ásia, que eram seus inimigos, seus amigos, lhe rogaram que não se apresentasse no teatro. Então nós vimos aí que, ao atrapalhar esses ourives, não é? Eles foram querendo fazer com que Paulo e os demais seus amigos não ficassem ali, que estavam atrapalhando o seu negócio. Estava até dizendo que a deusa seria esquecida, porque agora eles iriam crer no Deus vivo, no único Deus verdadeiro a quem deveriam adorar. Mas tendo se levantado, não é? Nós vamos ver aí, do versículo 34 em diante. Mas quando conheceram que era judeu, 33. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para diante. E Alexandre, acenando com a mão, queria dar razão disto ao povo. Mas quando conheceram que era judeu, todos unanimemente levantaram a voz, chamando por espaço de quase 2 horas: grande é a Diana dos Efésios. Então o escrivão da cidade, vendo e apaziguando a multidão, disse: varões Efésios, qual é o homem que não sabe que a cidade dos Efésios é a guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem que desceu de Júpiter? Ora, não podendo isso ser contraditado, convém que vos aplaqueis e nada façais temerariamente. Porque estes homens que aqui trouxeste não são sacrílegos, nem blasfemam da vossa deusa. Ou seja, eles não estavam blasfemando, eles estavam anunciando o Deus verdadeiro. Que eles pudessem crer no Deus único e verdadeiro. Mas tendo se levantado o escrivão da cidade, apaziguou a multidão e contornou a situação. E despediu a multidão, orientando que era necessário que se averiguar as acusações e julgar em outro momento. Nós vimos aí que, mas, cadê o versículo 37? Porque estes homens que aqui estão, que aqui trouxeste, não são sacrílegos, nem de blasfemo da vossa deusa. Mas se Demétrio e os artífices que estão com ele têm alguma coisa contra alguém, há audiências e há procônsules que se acusem uns aos outros. Mas se alguma coisa demandais, averiguar-se-á em legítimo ajuntamento. Na verdade, até corremos perigo de que por hoje sejamos acusados de sedição, não havendo causa alguma com que possamos justificar este concurso. E tendo dito isto, despediu o ajuntamento. Ou seja, este procônsul, não é? Ele foi orientado, creio que Deus ali interviu na vida dele, e ele agora despediu a multidão, contornando a situação, deixando com que Paulo e os demais ficassem livres. Então, meus amados irmãos, hoje nós aprendemos um pouco sobre a viagem de Paulo, não é? A Atenas,
a Éfeso e Coríntio e Éfeso, e ali Paulo pregava o evangelho e houve esses nossos irmãos que se ajuntaram a ele, personagens que foram bastante eficazes nesta construção desse estudo de hoje, não é? Que trouxeram para nós lições de vida, lições estas que nós precisamos estar colocando no nosso dia a dia, em nossas vidas. E temos esses irmãos, Priscila e Áquila, não é? Que eram judeus vindo de Roma, Tito Justo e Crispo, não é? Que estavam juntos ali também ajudando na pregação do evangelho, Gálio, Procônsul, que também ajudou, não aceitando as provocações dos judeus revoltosos, contornou a situação. E na terceira viagem de Paulo, com estes os acontecimentos extraordinários que houve, que precisam ser notórios também em nossas vidas, e que aprendemos que Deus, Ele é fiel, Ele é justo, e que nós precisamos buscar mais na sua palavra e aceitar a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Precisamos, irmãos, cada vez mais nos adentrar na palavra de Deus, nos escritos da palavra de Deus, na igreja primitiva, na vida desses irmãos, e sabendo que a ação do Espírito Santo ela é constante para nos fazer ser canal de bênção, para nos fazer ser servos do Senhor Jesus Cristo, dia a dia. Que Deus nos abençoe e nos faça cada vez mais desejosos de aprender a sua palavra. Nós vamos agora relatar, aqueles irmãos que estiveram participando conosco, não é? Infelizmente hoje nós não tivemos a nossa enquete, mas faremos no próximo domingo, nós traremos logo de primeira a enquete para que os irmãos possam responder e assim participar. Estiveram conosco participando hoje o irmão Maviael Santana, Flávio Xavier, Jaqueline Santana, Samuel Ramos, seminarista Albérico Santana, Mateus Barbosa, pastora Rochila Salles, Geisa Martins, Diácono José, Mateus José, Marta Santana, Bete Barbosa, Elizabeth Barbosa, Micaele Gomes. Lembrando que Elizabeth Barbosa é minha irmã, graças a Deus está aí também participando, ouvindo a palavra de Deus. Que Deus abençoe ela e a sua família. E a todos os irmãos que estamos citando aqui também. Então, Micaele Gomes, Ana Vitória, Cessa Farias, nossa colega da guarda, que Deus abençoe a ela e a sua família também. Nathaniel e Rebeca Jones, lá nos Estados Unidos, que Deus os abençoe, não é? É muito bom saber que vocês estão interligados conosco, aprendendo um pouco também da palavra de Deus no dia de hoje. Leandro Lima, lá em Passira, meu sobrinho, que Deus o abençoe. E Ana Nascimento. Essas pessoas estiveram interligadas conosco, participando, que Deus possa estar abençoando ricamente a vida de cada um, sabendo que cada vez mais precisamos nos ater à palavra de Deus, a buscar mais a palavra de Deus e a pedir a ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas, para que sejamos canal de bênção na vida das pessoas que precisam ouvir da palavra, precisam ser libertas para assim ser livres para servir a Deus, e precisam ter convicção de que o poder de Deus nas nossas vidas, ele está mensurado na nossa vida em querer mais aprender mais, em querer mais estar à disposição de Deus para ser instrumento em suas mãos. Que Deus nos abençoe, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e nos dê a paz. Até o próximo domingo, e que Deus continue abençoando a você e sua família, e que você possa crer na palavra de Deus e sendo abençoado no que diz o versículo onde ele nos fala, dizendo que é preciso estar, versículo 10 do capítulo 18, porque eu sou contigo e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Tem muitas pessoas que precisam conhecer Jesus através da minha e da tua vida. Que sejamos instrumentos
de vida e paz na vida dessas pessoas. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.